fiz minha primeira tatu, e isso foi um desastre total. Mas vamos começar pelo começo. Desde os 14 anos eu sonhava em fazer uma tatuagem. Na verdade eu adorava ver aquelas pessoas cobertas de tatus. Elas eram tão descoladas. E aquilo também era uma forma que elas encontraram de se expressar, carregando a arte em seus próprios corpos. Eu mal podia esperar para finalmente ter a minha primeira tatu. Eu já tinha decidido que seria a imagem de um lobo, pois esses animais retratam perfeitamente a minha personalidade. Eles são orgulhosos, majestosos e leais. O único problema é que eu tinha que esperar meus 18 anos para fazer isso, ou ter uma autorização dos meus pais. Então resolvi pedir isso para eles de presente no meu aniversário de 16 anos. Mas os dois começaram a fazer um monte de perguntas. Por que você quer estragar o seu corpo? Você está fazendo isso para conquistar alguma garota? Você já parou para pensar que isso é para a vida toda? Eu tentei convencê-los, mas eles continuaram dizendo não, acrescentando que quando fizesse 18 anos, eu poderia fazer o que quisesse. Mas eu não podia esperar, pois na minha mente eu já tinha uma tatu de um lindo lobo. Eu sei, meus pais são de outra geração e pensam de forma diferente de mim. Então eu tinha que botar um plano. Primeiro, a tatuagem tinha que ser nas costas, para que eles não a vissem, e ela também tinha que ser menor. Em segundo lugar, eu tinha que encontrar alguém que topasse fazer o trabalho em casa. Isso também seria mais barato do que ir a um estúdio de tatuagem. Eu saí perguntando, até encontrar esse cara que era um tatuador amador. Eu não posso dizer o nome real dele, mas vamos chamá-lo de Bill. Nós trocamos mensagens e ele disse que tinha um kit inteiro para fazer tatus e que tudo era totalmente seguro, pois ele sempre tinha tomado muito cuidado. E mais, Bill disse que seria muito mais barato, pois ele ainda estava aprendendo. Aí eu fui até a casa dele e notei que ele era um pouco estranho. Ele não parava de dizer o quão bom era, embora antes tivesse dito que era só um iniciante. A impressão era de que tinha alguma coisa errada, como se ele não fosse verdadeiro. Honestamente, eu senti que tinha que desistir ali, na hora. Mas eu estava tão empolgado que, ao invés de fazer isso, simplesmente pensei, o que poderia dar errado? Bem, muita coisa poderia dar errado. Como a tatuagem era nas costas, eu não conseguia ver o que ele estava fazendo. Mas de vez em quando ele dizia, opa, ou algo do tipo. E isso é a última coisa que você quer ouvir de um tatuador. Depois de algumas horas, ele disse que tinha terminado e que iria continuar uma outra hora. Eu olhei no espelho e... cara, tava horrível. Os olhos do lobo estavam muito longe um do outro. O focinho estava longo demais e a imagem toda estava um pouco torta. Eu fiquei com raiva e comecei a discutir com ele. O que é isso, cara? Não tem nada a ver com o que eu pedi. Ele ignorou, dizendo que tudo bem, que iria consertar depois, que eu não precisava me preocupar. Ele perguntou quando eu poderia voltar para que ele pudesse terminar a tatu. Mas eu disse, não, obrigado. E saí furioso. Mas eu tinha que pagar o trabalho. Meus amigos me zoaram por um bom tempo. Eu tomava muito cuidado na aula de educação física para que ninguém visse a tatuagem. Mesmo assim, teve gente que viu e saiu contando para todo mundo. E no fim das contas, a escola inteira estava rindo de mim. Foi muito constrangedor. Eu tentei explicar a situação, mas eles não estavam nem aí. Além disso, era super desconfortável cuidar da tatuagem, pois ela estava nas costas. Mas o mais importante é que eu tinha que escondê-la dos meus pais, pois pensei que eles ficariam bravos comigo. Eu fiz o melhor que pude por várias semanas. Mas um dia, meu pai entrou no meu quarto para procurar alguma coisa. Eu estava trocando de camisa na hora e ele viu o lobo. Ele perguntou, o que é isso? E, bem, a única coisa que eu poderia fazer era abrir o jogo com ele e com a minha mãe. Eu contei a história toda e eles ficaram em silêncio o tempo todo, tentando parecer severos. Mas quando eu terminei, eles não conseguiram se segurar e começaram a rir também. Pra falar a verdade, eu senti um alívio enorme, pois era melhor eles me zoarem do que brigarem comigo. Eu tentei pedir dinheiro pra eles, para que eu pudesse pelo menos tentar consertar a tatu. Mas ainda rindo, eles disseram, não, deixa ela aí como lembrete do que acontece quando você não escuta seus pais. Um dia eu me acostumei com o meu lobo torto e até comecei a gostar dele. Quando os meus amigos e meus pais zoavam dele, eu também zoava de mim mesmo. Então, com o tempo, eles foram perdendo a graça. Eu ainda mantenho a minha primeira tatu como um lembrete para que eu seja mais cuidadoso no futuro e não faça tatuagens com qualquer pessoa. Eu vou consertá-la quando completar 18 anos, mas até lá, tenho que conviver com ela.